الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال الآية. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرارا كلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Caros irmãos, o tema que gostaria de abordar nesta sentada é relacionado com as consequências da injustiça aos trabalhadores no dia do juízo final. Consequências. Estamos aqui a falar, estamos aqui para falar qual será o resultado da injustiça que nós cometemos ou que nós cometermos para com os nossos trabalhadores, para com aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que estão sobre a nossa liderança laboral, aqueles que são remunerados, são pagos pelos trabalhos que executam sobre a nossa liderança, sobre a nossa ordem, sobre o nosso mandato. Quando nós cometemos injustiça para com essas pessoas, quais serão as consequências no dia do juízo final? É importante e de extrema importância nós termos noção dessas coisas para não ficarmos surpreendidos. Se existir algo naquilo que for aqui mencionado, nos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, nas nossas práticas, nos nossos relacionamentos com os nossos trabalhadores, é importante nós fazermos uma correção. É importante mudarmos. É importante tratarmos aqueles que estão abaixo de nós de forma devida, como o Sharia incentiva. Nós iremos deparar ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam em momentos que, se nós estivéssemos naquele momento, a nossa preocupação seria outra. E nestes mesmos momentos o profeta sallallahu alaihi wasallam dedicou em chamar a atenção às pessoas que estão abaixo de nós, aos nossos trabalhadores, como tratarmos as pessoas que estão abaixo de nós, como temos que cuidar deles. Aquele que é patrão poderia estar a pensar: olha, aqui o chefe vai falar dos direitos que este trabalhador tem. E quais são os deveres que ele tem? É verdade que nós não temos como abordar o DIN todo no intervalo de 30 minutos. Tentei aqui começar mais cedo para ver se é possível abarcar os aspectos que eu tenho aqui selecionado, mas não será possível. Não será possível, precisamos de muito mais tempo. Mas vamos, de forma resumida, poder mencionar alguns aspectos, como o Corão diz: فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recorde aos crentes, mencione, porque esta recordação beneficia aos crentes. Portanto,
Começaríamos falando do próprio trabalho. O trabalho, o Islã considera o trabalho como algo sagrado, digno, não é? Importante, de extrema importância. Nós trabalharmos. O profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a dizer, não é? É mais adequado, não é? Um indivíduo sair, la an ya'khudha ahadukum habla, pegar a sua corda, ir lá para o mato e cortar lenha, não é? E voltar para a cidade, voltar para a localidade, para a vila, vender aquela lenha para poder ganhar algo e ser o meio do seu sustento, do que ele está a mendigar, do que ele está a pedir às pessoas. E pelo trabalho, quando nós trabalhamos, nós temos direito de uma remuneração. A nossa submissão aqui é um trabalho. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou, nós temos uma certa conduta. O Corão está repleto, mais do que 50 lugares, onde Allah fala a retribuição, não é? O pagamento pelo trabalho. Man amila salihan. Aquele que ama, amal é trabalhar. Aquele que praticar o bem. A prática é um trabalho. Você está a fazer algo. Man amila salihan. Allah diz, falahu ajrun. Ele terá uma retribuição. Terá um pagamento. Allah fala no Corão, o Jannah será dado em compensação, como pagamento do trabalho que eles faziam no dunya, das boas ações que eles faziam, que praticavam no dunya, terá este pagamento. Quando há um trabalho, há sempre um pagamento, e neste pagamento, por vezes, há um bônus, há um acréscimo. Allah subhanahu wa ta'ala também fala deste acréscimo, não é? No Corão, relacionado ao trabalho que nós fomos a fazer. Temos a passagem de vários profetas. Os profetas não ficavam só a dar da'wah, chamar as pessoas para Allah, fazer dhikr e não trabalhar. Não, eles também trabalhavam. Eles tinham suas atividades, que era a base do seu sustento. É mencionado que Adam alayhi salam era agricultor. Adam alayhi salam era agricultor. Nuh alayhi salam era carpinteiro. Musa alayhi salam era pastor. Muhammad sallallahu alaihi wasallam também foi pastor, foi comerciante. Os profetas também tinham as suas práticas, tinham os seus trabalhos que serviam, não é, de meio da pessoa se sustentar. O Islã não incentiva somente o trabalho. Não diz só para trabalharmos, não. O Islã incentiva a trabalharmos e fazermos o trabalho em conformidade ao contrato que nós fazemos. O trabalho deve ser bem feito. É o que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, como o hadith menciona, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah subhanahu wa ta'ala gosta quando um servo faz o seu trabalho, ele fazer com perfeição. Fazer da melhor forma. Este é o ensinamento do Islã. Aqui estamos a falar do trabalhador. Do trabalhador. É verdade que o nosso tema hoje não é para falar dos deveres do trabalhador, que inshallah nós iremos mencionar. Não é? Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala da importância do trabalhador trabalhar em conformidade ao contrato prestado. Você foi contratado para fazer um certo trabalho, você deve fazer aquele trabalho de forma mais adequada possível, da melhor forma possível. É o que eu alcance aqui do hadith. Allah gosta quando um servo faz algo que faça da melhor forma. Este é o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Islã traçou princípios que depois de muitos anos, hoje nós vemos, não é, há conferências onde há alguma alteração no código ou na lei do trabalho, não é? A lei do trabalho deve ser acrescentada, deve ser mudada, melhorar. Um princípio até no direito do trabalho, favor laboratories, onde que deve-se optar por melhor tratamento ao trabalhador. O profeta sallallahu alaihi wasallam já havia decretado isso muito tempo atrás. Muito tempo atrás, assim como temos um princípio indúbio pro réu, onde há uma dúvida quando se trata de um julgamento, o favor é sempre para o réu, opta-se para aquilo que é a posição do réu, que leva-se em consideração. Hoje nós temos leis neste sentido, que não foge muito do princípio islâmico, não foge.
É igualzinho o princípio islâmico. Portanto, hoje nós vemos essas sentadas todas para se fazer um estudo como melhorar as condições de um trabalhador. O profeta sallallahu alaihi wasallam já havia mencionado tudo isso no passado. E esses acréscimos todos estão sendo buscados dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, e nós como muslims temos que ser os primeiros a implementar, não é, esses ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eu tenho mencionado isso constantemente. Nós vivemos num estado laico, onde existem leis por cumprir, mas isso não obsta, não impede-nos de nós pormos a nossa religião em prática em simultâneo. Como? Optando sempre por princípios estabelecidos pelo Sharia, não contrariando aquilo que é estabelecido na lei do país que nós vivemos, e isto é fácil. Não existe nenhuma dificuldade para nós implementarmos estes princípios. Portanto, nesta conversa, a cada momento que nós fomos aqui a mencionar, o inteligente é aquele que vai fazer uma comparação imediata daquilo que é seu tratamento para com os seus trabalhadores e daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz. Ele notar que eu estou a errar aqui, estou a errar ali e vou melhorar. Este é o propósito de conversas, é o propósito das palestras, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a recordação beneficia o crente e só vai beneficiar aquele que escuta. Quem não escuta não é capaz de se beneficiar, como o Corão menciona, não é? A anta tusmi'u summa. Você vai conseguir fazer escutar um surdo, não é? Se ele não ouve, como é que ele vai poder tirar alguma lição? Portanto, nós temos que sentar sempre, não é, com o intuito de melhorar e a cada dia estarmos próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, dentre as formas como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para nós tratarmos o nosso trabalhador, para chegarmos às consequências, não é, da injustiça, nós temos que saber como temos que tratar. Para poder chegarmos à consequência, para falarmos da injustiça. Se você não saber como você deve tratar, você não vai saber se você está sendo injusto para com ele ou não. E por ser injusto tem as consequências. Portanto, dentro dos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nós temos que tratar bem os nossos trabalhadores. Tratar bem os nossos trabalhadores. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, vários que eu encontrei nesta vertente, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ikhwanukum khawalukum". Os vossos trabalhadores são vossos irmãos, a começar. O profeta chamou de ikhwan, são vossos irmãos, khawalukum, que estão presos a vocês. Estão presos a vocês, porque eles estão a prestar um trabalho, não é, sobre vossa direção. Estão presos a vocês. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah subhanahu wa ta'ala colocou eles, não é, sobre as vossas mãos. Estão abaixo de vocês. Allah pôs eles abaixo de você. Um dia você também poderia estar, ou esteve no passado como um empregado, como um trabalhador. Hoje você está na posição de liderança. Você, quando era trabalhador, você reclamava, gostaria que o teu superior hierárquico te tratasse de uma forma diferente. Hoje você está nesta posição, você deve ter em conta esses aspectos todos. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a falar aqui, em primeira mão, relacionado aos escravos. Escravos que o amo, não é, o patrão, o mestre, tinha todos os direitos sobre ele. Para essas pessoas. E não é o que acontece hoje com os nossos trabalhadores. Os nossos trabalhadores estão acima da posição de escravo. Não são escravos. Estão acima. É um contrato que nós fazemos, onde eles vão prestar um trabalho sob a nossa liderança. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, para esses que estão ainda abaixo de um trabalhador, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, فَلْيُطْعِمُهُ مِمَّا يَأْكُلُ. Para o escravo que vive contigo, está a fazer todo o trabalho, que dê de comer a ele daquilo que você come. Dê a ele de comer daquilo que você come. وَلْيَلْبَسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ. Dê de vestir ele em conformidade daquilo como ele veste. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ. E não pode dar trabalho a ele acima da capacidade dele. Trabalho acima da capacidade. Você está a dar um peso, não é, acima daquilo que é a capacidade dele. Mas este peso deve ser carregado dele, deve ser tirado dali. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, necessariamente ele tem que fazer este trabalho, que está fora da capacidade dele, então você deve lhe ajudar. Deve criar condições para que ele seja ajudado a efetuar aquela tarefa ou a fazer aquele trabalho. Este é o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, tendo em conta aqui princípios, não é, humanos. Se ele não tem capacidade de fazer, você deve fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no outro hadith também do Bukhari, diz, aquela pessoa que prepara a nossa comida,
Se nós não conseguimos sentar com ele para partilhar a refeição, o profeta Salam diz, dê uma porçãozinha só para ele também provar. Ele que suportou a quentura daquela fogueira, né, da comida ao preparar, ele que suportou todas as outras dificuldades, portanto, dê um pouco pelo menos para ele saborear aquilo que ele fez. Qual é o nosso tratamento para com os nossos trabalhadores, os nossos empregados? São poucos que de facto partilham a comida com os seus trabalhadores, com os seus empregados. Estes são ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, são ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estas práticas, todo aquele que esteve em volta do profeta sallallahu alaihi wasallam, somente olhando para aquilo que era a pessoa, a conduta, como o Corão diz, wa innaka la'ala khuluqin azim, você faz parte de pessoas, não é, com um caráter nobre, excelente, grandes qualidades. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isto era o motivo das pessoas abraçarem o Islã, simplesmente olhar a forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam tratou os seus trabalhadores. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nos seus últimos momentos de vida, prezados irmãos, últimos momentos de vida, como é narrado por Salama radiyallahu anha. Salama, hadith vem no Ibn Majah, também classificado como hadith autêntico. Quando o profeta esteve na doença que lhe levou à morte, quer dizer, estamos aqui a falar dos últimos momentos, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam continuamente dizia? O hadith diz, كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم, o legado principal que o profeta constantemente estava a dizer, as-salat wa ma malakat aymanukum. Assegurem firmemente o salat. Assegurem firmemente o salat, wa ma malakat aymanukum, e tratem bem aqueles que estão debaixo de vocês. Tratem bem os vossos trabalhadores. Todo aquele que está abaixo de vocês, tratem bem. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou isso, tendo em conta o ambiente que os árabes viviam no Jahiliya, não é? Os escravos como eram tratados, as mulheres como eram tratadas. Este hadith não está aqui só falar de trabalhadores, de escravos. Todo aquele que está abaixo. No outro hadith vamos encontrar o profeta falou também relacionado às mulheres, tratarem bem as mulheres. Este era o legado. No momento em que o profeta poderia estar a falar, olha, o Islã tem que ficar assim, tal fulano deve liderar, esta posição deve ser tomada para aquele, para deixar o din bem organizado. O profeta não se preocupou com essas coisas. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção a salat, fazerem o salat, assegurem firmemente o salat, wa ma malakat aymanukum, e tratarem bem aquelas pessoas que estão abaixo de vocês, os vossos trabalhadores, tratem bem a eles. Este foi o legado daquele que nós alegamos amar tanto. Amar tanto, gostamos tanto do profeta sallallahu alaihi wasallam, e as práticas do profeta onde estão? Zero. Não existe em nós estas práticas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nós vamos encontrar aqui mais uma vez o que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos deixou como legado. Outro hadith que é narrado por Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, ele diz que eu estava a bater o meu escravo. Kuntu adribu gulaman. Naquele tempo poderia ser normal. O escravo fez algo que o amo, o mestre não gostou, ele estava a bater, era normal. Então, uma vez ele estava a bater, não é, no seu escravo. Bissout, com uma vara. Fasamitu soltan min khalfi. Eu ouvi uma voz por detrás de mim. Ilam Aba Mas'ud. Saiba, o Abu Mas'ud. Ele diz, falam afham solta min al-ghadab. Eu nem sequer percebi quem estava a falar, pela tanta raiva que eu tinha na situação que me encontrava a bater o meu escravo. فلما دنا منه إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quando ele chegou perto de mim, eu percebi que era o profeta sallallahu alaihi wasallam. وهو يقول, e o profeta estava a dizer, إعلم أبا مسعود إن أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. Allah tem mais poder sobre ti, não é, do que este poder que você tem sobre esse escravo. Você está a bater ele, mas saiba que Allah tem mais poder sobre ti. Ele transgrediu e você está a bater. Você também transgride e Allah tem este poder de fazer a mesma coisa contigo.
Então ele diz: facultu la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Eu nunca mais vou bater nenhum escravo. E nota a narração, ele diz: ele diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulallah, huwa hurrun liwajhillah. Oh profeta, eu estou a libertar esse escravo. Escravo era caro, era algo de muito valor, de importância. Então ele diz: eu liberto ele pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ama law lam taf'al, se você não fizesse isso, se não libertasse esse escravo, lalafahatka an-nar ou lamassatka an-nar. Se você não fizesse isso, o fogo iria te atingir. Você iria para o inferno por fazer isso. Hoje nós vemos pessoas a baterem trabalhador, lutar com o trabalhador, não é? Pessoas fazem isso. Você deve ter o espírito de perdoar, como o ensinamento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu veio, estava sentado, o indivíduo veio e perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulallah, kam nafu anil khadim? Quanto nós temos que perdoar os nossos serventes, os nossos trabalhadores, os nossos escravos? Quantas vezes nós temos que perdoar eles? Quantas vezes você tem que perdoar? Quanto imagina? Uma vez já te perdoei, duas vezes já te perdoei, três vezes, chega, já te perdoei muito. Você continua a fazer? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que vem mencionado na Abu Daud: unfu anhu kulla yawmin 70 marra. Perdoe ele todos os dias, 70 vezes. Quantas vezes? 70. Vai dizer: então esse não vai trabalhar mais. Não é? Só tenho que perdoar, só perdoar, só perdoar. Não sou eu que estou a dizer, não olhem para mim com essa cara. Não sou eu, estou simplesmente a narrar aqui o hadith. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam quis aqui dizer? Se nós formos a ver os hadiths, vamos encontrar, quando números são perguntados ao profeta sallallahu alaihi wasallam, nós vamos encontrar 7 vezes. Não é? Vamos encontrar 70 vezes. Vamos encontrar 700 vezes, não é? Aquele que gasta um metical, como os nossos irmãos dizem, gasta um metical, Allah multiplica para 700 vezes. 70, 700. O número 7, no árabe, é considerado como um número grande. Não é necessariamente que você deve perguntar 70 vezes, não é? Não é necessariamente, mas o que o profeta quis aqui incentivar é que perdoem muitas vezes. Perdoe muitas vezes. Se você assim fizer, Allah subhanahu wa ta'ala também irá te perdoar. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam quis aqui dizer a importância de nós perdoarmos. Por vezes a pessoa faz porque não sabia, criamos o espírito de ensinar como as coisas devem ser feitas. Se as coisas não estão a dar certo, cessa o contrato, mas não lhe maltrate. Não lhe maltrate. E como é que nós temos nos vingado dessas situações? De várias formas. Uma delas é retardar o pagamento de salário. Prezados irmãos, o salário é sagrado. Não pode ser retardado de jeito algum. É preferível você antecipar o salário do que você retardar. Nós estaríamos a cometer uma grande injustiça, que as consequências estão no hadith que eu tenho a mencionar, não é? No fim diz, porque este é o nosso objetivo. Estamos aqui a mencionar uma parte para chegar à conclusão. Não podemos retardar o pagamento do salário tendo possibilidades e capacidade de pagar atempadamente o seu salário. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: atul ajira ajrahu qabla an yajifa araqu. Pague o salário do trabalhador antes do seu suor secar. O profeta quis mais uma vez aqui incentivar, não é? Quão importante é nós pagarmos atempadamente a remuneração do trabalhador que prestou. Se nós formos a ver o alcance, a visão do profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith, nós não nos apercebemos a consequência que nós trazemos para o trabalhador quando nós retardamos o salário. Ele tem, por exemplo, propinas do seu filho a pagar na escola. Ele tem outras contas com data marcada a pagar, porque ele fez um certo contrato sabendo quando o seu salário deve entrar. Por exemplo, no contrato, uma das coisas que deve estar lá mencionado é quando o salário vai ser pago. Ele sabe, até dia 5 o meu salário está lá. Você propositadamente retarda o pagamento do salário. E consequência, qual é que é? Ele tem um salário já que tem os seus cálculos para pagar as suas despesas. Consequência, a propina do filho que ele tinha que pagar, ele tem que pagar com multa de 25%. Por exemplo, você já está a desprogramar tudo aquilo que é o plano de gestão do seu salário. Ele tem que pagar a mais, não é? A propina.
outras taxas que ele tem que pagar, ele vai ter que pagar a mais e ele está sendo prejudicado. Por quê? Por causa da tua demora do pagamento de salário. Outro aspecto que poderíamos aqui mencionar é mesmo esta questão da multa. Multa. Nós vemos nossas escolas islâmicas, nossas instituições islâmicas, estão muito preocupadas com essa parte de multa. Atrasou, tem uma multa, tem uma taxa que você tem que pagar. Onde é que vai essa taxa? É taxa por causa de quê? Islamicamente olhando. É taxa por causa de quê? Está a pagar o quê? É verdade que é necessário, não é, o cumprimento adequado de uma certa prestação. Nós temos que pagar a tempo e hora. Mas por vezes nós nos cingimos a isto, que até para nós é melhor quando ele demorar, porque ele vai pagar com um valor acrescido. Este valor é para que finalidade? Primeiro aspecto. E é por causa de quê? Qual é o bem que está em troca para existir este acréscimo no pagamento? Na perspectiva islâmica, nós sabemos, quando nós, por exemplo, damos um empréstimo ao banco, ou por outra, quando nós pedimos empréstimo ao banco, nas duas vertentes, nos dois lados, damos ao banco ou levamos do banco, fizemos um contrato de crédito. Pelo tempo, você tem um valor acrescido por pagar, não é? Aquilo que chamamos juros. Isso está pelo tempo, por mais nada. Por isso que é haram. É pelo tempo, é pela mora. O termo certo é pela mora. O atraso você está a pagar e é haram. As nossas instituições fazem isso. Atrasou pagar, tem multa. Esta multa vai para onde? Qual é a despesa que esta multa deve cobrir? Eu não sei, sou ignorante quanto a isso. Mas na vertente do Sharia não encontro onde se enquadra isto. É verdade que isso pode ser em momentos extremos para educar uma certa pessoa, que ele não paga, senão a instituição não vai funcionar porque as pessoas não pagam. Mas você ter que assegurar isso, multa, tem que pagar a multa, e gostaria de entender, por isso estou a deixar aqui como uma curiosidade que todos nós tínhamos que entender. Essa multa que nós pagamos é em compensação do quê? Do atraso. Então, o atraso pode beneficiar a pessoa pelo tempo. O tempo custa dinheiro. Você tem que pagar algo pelo tempo. A questão de juros envolve-se, enquadra-se muito aqui nesta perspectiva, mas o nosso tempo não é isto. Nós falamos deste aspecto, não é, quando estamos a falar aqui de finança islâmica. Portanto, quando você demora a pagar o seu trabalhador, ele corre todos estes riscos que está a mudar aquilo que é a rotina deste indivíduo. E ao falar dessa demora, você está a injustiçar alguém. Está sendo injusto. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz para pagarmos atempadamente e disse: "Matalul ghaniyu zulm". Uma pessoa com possibilidade de pagar atempadamente e ele não paga, ele está a cometer uma injustiça para este trabalhador. A zulumat yawm al-qiyamah, esta opressão será escuridão para este indivíduo no dia de Qiyamah. Allah diz: "Ó meu servo, eu fiz a injustiça haram para mim, para Allah. E ninguém de vocês poderá oprimir a outro indivíduo." E se nós formos a ver as consequências da injustiça, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. O povo que veio antes de vocês, quando eles foram injustos, nós destruímos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. Allah diz: eis as suas casas arruinadas por causa da injustiça. Casas arruinadas. Como é que Allah arruina uma casa? Você é injusto. Está-se a queixar dos problemas que você tem em casa. A tua casa está destruída. Você não sabe qual é a injustiça. E como é que essa casa poderá estar destruída? O facto de estar destruído não é sempre as paredes caírem. Não. O desentendimento dentro da casa, não há baraka, não há cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, há sempre problema, é como se fosse uma casa destruída. Allah está a dizer: fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. As casas estão arruinadas, estão destruídas pela injustiça que eles cometem. Portanto, é importante nós termos em conta todos esses aspectos e sermos mais misericordiosos. Se nós queremos misericórdia de Allah, nós temos que ser misericordiosos. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Aqueles que são misericordiosos, Allah é misericordioso para com ele. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Tenham misericórdia para com aqueles que estão na terra. Allah, aquele que está no céu, terá misericórdia para com vocês.
Outro aspecto importante, quando nós falamos, não é, do trabalho, da injustiça, é nós cumprirmos com os nossos contratos. Cumprirmos com os nossos contratos. Quando nós fazemos um contrato, nós temos que cumprir com este contrato. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Ó crentes, cumpram com os vossos contratos, com as vossas palavras. Aquilo que vocês fizeram um pacto, cumpram com aquilo. É o que Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer. Nós podemos aqui entrar um pouco no que diz respeito aos contratos, como são celebrados os nossos contratos. Em particular, a lacuna na lei, o problema que existe, eu considero isso como uma lacuna na lei. Os muçulmanos se aproveitando desta lacuna para tirar benefícios próprios. Eu disse aqui no princípio, nós somos muçulmanos, antes de ser moçambicano, africano, ou o que for. Antes de tudo, somos muçulmanos e nós temos, em primeiro lugar, como Constituição, o Corão e a Sunna, depois que vem a CRM. Em momentos estamos entre parede e espada, nós vamos estar na CRM. Vamos ter que obedecer o que a CRM diz, a Constituição da República de Moçambique. Mas a nossa Constituição é o Corão. Quando nós estamos diante de uma lei que prejudica o nosso trabalhador, nós não podemos tirar benefício disto a prejudicar o nosso trabalhador. Estou aqui a falar concretamente de situações em que os patrões, os patrões optam por um certo tipo de contrato que é equiparado ao contrato de trabalho. Estou a falar concretamente de contrato de prestação de serviços. Contrato de prestação de serviço é um contrato que é equiparado ao contrato de trabalho. Por que é que você deixa de optar pelo um contrato que é contrato de trabalho, opta pelo contrato de prestação de serviço? E o contrato de prestação de serviço tem certas limitações. E nós optamos por essas saídas, porque não queremos ou fazer o contrato a tempo indeterminado, ou não queremos fazer o contrato a prazo certo. Quando nós fazemos o contrato a prazo certo, nós temos a chance de fazer esse contrato somente 2 vezes, que automaticamente passa a ser o contrato em tempo indeterminado. Ele passa a ser um efetivo. Não queremos fazer isso, optamos pelo contrato de prestação de serviço. Por quê? Porque nós queremos fazer o quê? Queremos pagar poucos salários. Queremos pagar só 10 salários. Não queremos pagar 12 salários ao trabalhador. Nós pagamos a propina lá na escola, 11 propinas. Salário do trabalhador, que são os professores, são 10 salários. Por que estamos a pagar para outra propina se não está-se a estudar? Os nossos filhos não estudam neste tempo. Estamos a pagar o quê? Os professores não recebem salário para este tempo por causa do tipo de contrato que eles têm. Então estaríamos a fazer o quê? O trabalhador, o contrato de prestação de serviço, quando cessa, não há mais nada, acabou. E nós estamos optando por um tipo de contrato. Quando esse contrato está a terminar, já temos um outro contrato offline. Próximo ano voltamos a trabalhar juntos. Isso já estamos a ferir o princípio da lei. Estamos a optar por uma facilidade que a lei nos dá para certo momento, para tirar benefício de forma a prejudicar os nossos trabalhadores. Onde o trabalhador fica praticamente 3 meses sem salários. 3 meses sem salários. Você não tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala quanto a esses trabalhadores? Você diz que o contrato terminou em 10 meses. Sim, terminou. Mas antes você já fez um outro contrato com ele. Assina. Próximo ano vamos voltar a trabalhar juntos. Ele sim. Para ele trabalha nesta instituição, nesta localidade. Mas 2 meses ele não tem salário. Por causa do tipo de contrato viciado que você opta para prejudicar o trabalhador. Isso é grave, prezados irmãos. Isto é grave. No dia que você ter que parar perante Allah, esta situação, o teu arguente, opositor neste momento, é um dos momentos onde Allah diz: eu é que serei o arguente, o opositor deste indivíduo, não é, que teve este tipo de contrato para um trabalhador. Ele trabalhou, chega o momento de pagar, você está com suas artimanhas em prejudicar este trabalhador. Vários são os aspectos que nós podíamos aqui mencionar relacionado a esta parte contratual, mas o tempo não nos permite, nós temos que ir em concretamente aquilo que nos diz respeito. É o direito do trabalhador. É direito do trabalhador, não é, ascender a posição com capacidade. Deve ascender, né, e acréscimo salarial. Isso aconteceu no Khilafa de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, quando o Bilad do Sham foi conquistado. Bilad do Sham, a Síria hoje, foi conquistado no Khilafa de Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq nomeou Yazid bin Abi Sufyan. E o que disse para ele? Qad wallaytu al-yawma, hoje eu estou a fazer você de governante
do Sham. فَإِنْ أَحْسَنْتَ أَقْرَرْتُكَ عَلَى عَمَلِكَ وَزِدْتُكَ. Se você comportar-se bem nesta posição, eu vou te manter na posição e vou aumentar o teu salário. وَإِنْ أَسَأْتَ عَزَلْتُكَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. E se você não tiver competência, eu irei te remover nesta posição e você deverá ter medo e temer Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta é mais uma posição que nós vamos encontrar, que o trabalhador tem este direito. É direito do trabalhador nós criarmos facilidades para eles fazerem salah. Criar facilidades. Se ele não pode ir para o masjid, cria condições na tua empresa para o trabalhador fazer salah. Hoje, nós vemos algumas pessoas que preferem contratar não-muslim, né? Contratar um não-muslim em detrimento do muslim, porque o muslim tem que parar muitas vezes no momento de trabalho para fazer salah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Allah está a dizer, um servo muslim, mu'min, crente, é melhor do que o mushrik, por mais que este mushrik vos agrade. O melhor é sempre o crente e nós temos que optar por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos aconselha. Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith Qudsi, o hadith que foi narrado por Imam Bukhari, na autoria de Abu Huraira radiyallahu anhu: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Estamos aqui a falar das consequências. ثَلَاثَةٌ, 3 indivíduos que eu serei o oponente dele no dia do juízo final. رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ. Aquele indivíduo que fez um pacto em meu nome e depois ele enganou, ele foi contra este pacto. Eu serei, não é, o oponente deste indivíduo no dia da Qiyamah. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ. Aquele indivíduo que vendeu uma pessoa livre e consumiu, não é, o seu preço. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. Aquele indivíduo que fez um contrato com um certo trabalhador, não é, ele cumpriu com aquilo que é o seu dever do trabalho e ele não deu o seu pagamento devido. Estes indivíduos, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu serei o oponente de Allah subhanahu wa ta'ala, eu serei o oponente deles no dia do Qiyamah. Para terminar, o hadith também que Imam Tirmidhi menciona na sua coletânea, na autoria de Aisha radiyallahu anha, ela diz que um indivíduo veio, جاء رجل قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, e sentou, não é, diante do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse aquilo que todos nós vamos nos identificar neste hadith. Todos nós, sem exceção, vamos nos identificar neste hadith. Ele diz: ó mensageiro de Allah, inna li mamlukina, eu tenho escravos. Vamos falar no dia 2, eu tenho trabalhadores, tenho muitos trabalhadores. E o kadhibunani, eles mentem. Quando eu pergunto, fez trabalho? Sim, fez. Enquanto não fez, mentem para mim. Cada um pode alargar como ele quiser. Eles mentem. Wa yakhununani, e eles me enganam. Me enganam. Eles roubam, não é? Estão a fazer khiana, roubam daquilo que são os meus bens. Wa yusunani, e eles me desobedecem. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quer dizer, ouvindo esta situação, este indivíduo está a apresentar aqui este profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: wa ashtumuhum wa adribuhum. O moço, o que faz nessas situações? Eu insulto eles. Faço o quê? Insultos, aqueles palavrões todos que nós conhecemos, que nós todos fazemos. Não sou exceção, todos nós, por isso eu digo, todos nós. O propósito aqui é nós melhorarmos. Eu o que faço? Eu insulto eles, eu até bato a eles. Fakaifa ana minhum. O profeta de Allah, o propósito de eu colocar essa questão, de revelar esses meus segredos, eu quero saber qual é a minha posição diante deles perante Allah subhanahu wa ta'ala. Estou certo? Estou errado? Aconselha-me. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadhabuka. Allah subhanahu wa ta'ala irá julgar. Como? Allah vai contabilizar tudo isso. Aquilo que eles te enganaram, aquilo que eles mentiram, a desobediência deles será pesado no dia de Qiyamah. Em contrapartida, ou do outro lado estará, não é, a punição que você deu a eles, o insulto que você deu a eles e a batida que você fez chegar a eles, a tortura que você fez chegar a eles. Isso tudo será pesado no dia de Qiyamah. فَإِنْ كَانَ يَقَابُكَ إِيَّهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا. Se estiver ela por ela,
o roubo, a desobediência, a transgressão, se estiverem em conformidade ao teu insulto, não é? E a batida deles, está ela por ela, estamos quites, não é? Estará tudo ela por ela, não existirá nenhum problema. La lak wa la alik, nem contra ti, nem a seu favor. Wa in kana iqabuka iyahum duna dhunubihim, mas se a tua punição, o teu insulto, a tua batida com eles estiver, fa in kana duna dhunubihim kana fadlak, estiver a menos, então você tem benefícios no dia de Qiyamah, porque a tua batida, o teu insulto não compensou aquilo que eles fizeram, então você tem bônus por receber. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. Estiver acima, então você terá que pagar esta diferença. Então este indivíduo, quando viu isso, afastou-se do profeta sallallahu alaihi wasallam e começou a chorar e a lamentar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para este indivíduo: "Ama taqra?" Você não recita, não lê o Corão? Veja a pergunta do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Você não lê o Corão?" Hoje nós podemos fazer dar essa pergunta a alguém: "Você não lê o Corão?" Não, nós vamos dizer: "No Corão está lá." O profeta diz: "Você não lê? Isso está lá." Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Você não lê o Corão? وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا." E colocaremos as balanças da justiça no dia da ressurreição, então nenhuma alma será prejudicada em nada. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Ainda que a sua ação for do peso de 1 grão de mostarda, aquela injustiça, a ação for o peso de 1 grão de mostarda, apresentá-la-emos e somos suficientes para julgar. Allah será o oponente e tem este momento em que as coisas terão que ser pesadas para levar em consideração aquilo que foi a tua injustiça, não é? E aquilo que foi a desobediência deste trabalhador e daquele que está abaixo de ti. Portanto, o inteligente é aquele que sempre procura saber, não é? Faz os contratos de trabalho em conformidade aos princípios estabelecidos, seja na lei ou princípios islâmicos, para que ele não tenha nenhum problema na parte contratual e tenha sempre em mente os princípios e os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que ele não tenha que enfrentar, não é, o seu oponente, em particular Allah subhanahu wa ta'ala, e se tem o oponente Allah, este indivíduo não irá escapar. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a todos nós a oportunidade de tirarmos algumas relações desses dias do profeta sallallahu alaihi wasallam e que a cada dia faça-nos de melhores muçulmanos e cumpridores dos seus ensinamentos.